pessoal, beleza? Aqui é o Leandro Dequec, mais conhecido aí como o Ross. Eu tô aqui hoje para dar um curso para vocês, para a gente falar sobre o mini índice. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho aí sobre mim. Eu comecei minha carreira no mercado lá perto de 2005, tentando aí com a maioria das pessoas ir para o mercado e tentar tirar algum dinheiro. Naquela época o day trade nem era tão difundido, tinha pouco acesso a materiais, recursos, os custos operacionais também eram muito maiores, mas de lá para cá a gente veio desenvolvendo algumas técnicas, estratégias e foi aprendendo ao longo do tempo o que funciona para cada um. Para mim, eu me encontrei na técnica do Price Action, que é o que eu quero tentar trazer um pouco para vocês. Então, nesta Masterclass, a ideia é trazer para vocês algumas características do mini índice, um ativo que é muito operado, tem várias características que tornam ele muito atrativo para as pessoas fazerem day trade. Tá? E no final, depois de explicar as características, eu quero trazer para vocês um pouco aí de algumas estratégias que são úteis para a gente operar. Minha proposta aqui não é esgotar o tema do Price Action, até porque não tem tempo hábil para isso. Mas eu quero explicar um pouquinho como que essa técnica funciona, até para despertar o interesse em vocês. Eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a conseguir, pelo menos, colocar alguma coisa em prática no mercado. Então, é uma aula que eu quero ir direto ao ponto e explicar para vocês, desde uma parte inicial de como funciona esse mini contrato, algumas características e como a gente pode colocar em prática nos próximos dias, tá bom? Então vem comigo, bora aí para essa aula, espero que ajude todos aí a evoluir. Então o mini índice, ele é um dos contratos que reúne, como eu falei, algumas das características mais importantes para a gente fazer day trade. Então primeiro, é um ativo de alta liquidez, é um dos ativos mais negociados do mundo. Eu estou falando aí de número de contratos, não em valor financeiro. Para ter uma ideia, a gente negocia aproximadamente 15 milhões de contratos por dia, o que é bastante. Tá? Isso permite com que a gente consiga entrar e sair das operações com bastante facilidade, tá? Com bastante rapidez e agilidade. Em média, negocia próximo de 400 bilhões de reais por dia. Lógico que tem ativos que negociam volumes financeiros muito maiores, por exemplo, o dólar, os contratos de DI, mas eu estou falando aqui de número de contratos operados por dia. Aí o volume realmente é muito grande e essa é uma característica que é fundamental para a gente conseguir entrar e sair das operações no preço que está ali na tela para a gente com bastante facilidade. A grande função ou a grande funcionalidade que a gente tem dos contratos futuros, estou falando agora do mini índice, é para proteção, para hedge. O que é isso? Imagina que você tem uma carteira de ações e por algum motivo você acha que o mercado vai cair e tudo mais, e você não quer vender sua carteira de ações, e você pode usar então o contrato de mini índice para hedgear a sua posição. Você fica vendido no mini índice, comprado na sua carteira de ações e conforme o mercado cai, você se protege pelo menos em parte naquele movimento de correção. Essa é a grande, ou talvez a grande proposta do mini índice. Mas é um contrato que também a gente pode fazer especulação e aproveitar as tendências. Então, por algum motivo você acha que o mercado está favorável, teve corte de juros, você acha que o mercado vai subir, você pode usar também ele para especular. E é muito do que a gente está falando aqui. O termo especulação muitas vezes soa um pouco pejorativo, mas é o que todo trader faz todos os dias, é especular nos mercados, tá bom? Alavancagem de posição, então imagina que você acha que o momento também é favorável, em vez de você usar ele para se proteger, você pode alavancar a sua posição. Lembrando que a gente pode operar com valores de margem, né? A margem é um valor mínimo que a gente tem que ter para poder operar com um valor de contrato que é muito maior. Mas você quer cuidado e um bom gerenciamento de risco. Então cuidado aí com essa questão de alavancagem, porque isso pode gerar também grandes perdas, né? É uma faca aí de dois gumes. Ele tem algumas vantagens, né? Ele tem um valor menor em relação ao contrato padrão. O contrato padrão ele é muito maior, ele é também menos líquido e o valor menor muitas vezes acaba atraindo pessoas que têm menos capital para conseguir fazer as duas operações. E talvez a terceira característica que ele carrega com ele é que a mínima oscilação que ele faz de preço já é capaz de gerar lucro. Então ele reúne três características muito importantes. A primeira, ele é altamente líquido, né? Ele permite ali alavancagem e margens reduzidas e por último, um tique dele já gera lucro, tá bom? Falando um pouco aí das características técnicas de como funciona esse contrato, ele está atrelado ao índice Bovespa, ou Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, né? Então, quando a gente vê lá o Ibovespa negociando, o contrato futuro, ele é o Ibovespa
mais juro ali, grosseiramente, é isso que ele representa para a gente. Ele tem um código de negociação, né, ou ticker, né? Então ele tem um radicalzinho ali, a sigla WIN, ele vai ter ali uma letra que representa o mês de vencimento dele e, por último, o ano de vencimento, né? Por exemplo, ali, WINZ24, que é o índice futuro que vence aí em dezembro de 2024. Tá? Por que é importante? Porque esse contrato, ele tem como qualquer contrato, ele tem um período de vigência, tá certo? Então a gente tem que também saber qual que é o período, quando que ele começa e quando ele termina, para operar o contrato certo. Tá bom? O tamanho do contrato, cada mini índice, ele representa 20% do contrato padrão. O que é isso? Quando a gente vê lá o índice a 130 mil pontos, o que a gente está vendo é o valor de um contrato padrão. O mini índice equivale a 1/5 ou 20% aí desse valor. O lote mínimo que a gente consegue operar esse contrato é um mini contrato. Então, fazendo essa conta aí, a gente estiver perto ali de 130 mil pontos, a gente está operando 23 mil reais mais ou menos ali, fazendo um pouco de cabeça, que é o valor do contrato mini, tá bom? Só que a gente opera com valor de alavancagem, então a gente consegue com margens menores operar um volume muito maior. Mas, de novo, toma um pouco cuidado com isso aí. A variação mínima que ele faz, ou seja, o mínimo que ele varia é 5 pontos. Então, ele anda lá dos 130 mil pontos para o 0,05 ou 129.995. Tá? E cada variação mínima equivale a R$1, tá bom? Então, cada oscilação que ele faz ali, ele anda R$1. Isso ajuda bastante a gente na hora de fazer a conta, né? Quando você entra numa operação, qual o risco que a gente está correndo, o quanto, se ele andar, por exemplo, 200 pontos, quanto que eu vou fazer de dinheiro, tá bom? Então, 200 pontos aí por contrato dá R$40 aí para ajudar. Então, isso ajuda bastante a gente. Obviamente, com mais contratos, vai ter oscilações maiores. Lembrando que, como eu falei no começo, ele tem seus meses de vencimento, ele vence na quarta-feira, às quartas-feiras, mais próxima ao dia 15 dos meses pares, ou seja, todos os meses pares. Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, tá certo? Então você vai ter ali 6 vencimentos ao longo do ano, cada letra, letra G para fevereiro, abril, letra J, junho, M, agosto, Q, outubro, V e dezembro, letra Z, e o vencimento na quarta-feira que está mais próximo ali do dia 15. Isso é importante, tá, pessoal? Para não tomar muito cuidado, para não operar o contrato que está vencendo, porque isso pode realmente perder a movimentação e ficar um pouquinho mais difícil ali da gente conseguir fazer as operações. E a liquidação do contrato, ela é financeira e acontece ali no vencimento do contrato. Então, no último dia de negociação, você vai ter ali, se você ficar posicionado, você vai ter o último ajuste ali na sua conta. Esse ativo ele negocia aí por uma janela longa ao longo do dia. Então, no início, como é que funciona? A gente tem um leilão de abertura, onde várias ordens vão chegando e isso essas ordens vão sendo casadas, tá certo? De acordo com a quantidade de contratos que tem ali, até que sai um preço de abertura. E a abertura é por volta ali da hora marcada às 9, mas se fica entrando mais lotes, esse leilão ele acaba sendo prorrogado, tá certo? Então, às vezes perto de 9,2, 9,3, 9,4, dependendo como que está o dia ali, mas bem perto das 9 horas, o mercado abre e vai até um pouquinho depois das 18 horas, 18h25, onde tem também um leilão de fechamento. Falando agora um pouquinho da parte mais técnica, parte inicial ali, a gente falou bastante um pouco das suas características, como eu prometi que a gente ia ser bem direto ao ponto, agora eu quero passar algumas técnicas para vocês que podem ajudar a gente a fazer algumas operações. Quando eu comecei, eu nem operava mini índice, era um ativo que ele tinha um custo operacional muito grande. E de lá para cá, a gente acaba passando por várias técnicas e eu me encontrei ali na técnica Price Action, desenvolvida e preconizada pelo Al Brooks, que é com certeza aí o maior autor que escreveu muita coisa aí sobre o mercado financeiro e muito focado em day trade, tá certo? Então ele tem uma forma de enxergar o mercado com algumas nomenclaturas um pouco diferentes, mas ele tentou trazer algo bem completo. Então eu não tenho nem tempo e nem teria a disposição aqui de explicar para vocês a técnica a fundo. Ele mesmo disse que ele demorou perto de 10 anos para conseguir realmente ser consistente, mas eu tenho certeza que essa técnica, essa metodologia, ela vai trazer para vocês uma forma de enxergar o mercado um pouco melhor. Então eu trouxe 2 técnicas desenvolvidas por ele. Uma delas é de reversão de tendência
e uma para operar aí a favor da tendência. Eu espero que isso ajude vocês aí a construir algumas operações, mas principalmente ficar estudando e desenvolver outras formas de enxergar o mercado, mas aprofundar nos estudos, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a ter melhores resultados. Tá? Então, o Price Action nada mais é do que uma metodologia de análise técnica que tem um foco ali na movimentação de preço. Então, diferente de outras técnicas que usam indicadores ou outros tipos de figuras, o foco ali está no preço, tá certo? A leitura é barra a barra, ou seja, cada barra, cada candle ali que aparece para a gente traz algum tipo de informação, tá certo? Então, basicamente, ele divide em dois grandes grupos. Ou o mercado está em tendência, o mercado está deslocando, né, com predominância para algum lado, para cima ou para baixo, ou o mercado está dentro de uma lateralidade. Isso vale para várias barras, tá certo? Ou vale para uma única barra isolada, tá certo? Lembrando que independente da técnica que a gente vai utilizar, o foco é em estruturar operações com alguma vantagem. Então, seja uma vantagem de probabilidade ou uma vantagem de payoff, que é a média de ganho pela média de perda. Então, a ideia é que a gente procure sempre nas operações que a gente monte ganhar mais do que a gente está colocando em risco. Imaginando que a gente não vai acertar todos os trades, a gente acaba acertando 50%, 60% das operações, talvez um trader com bastante experiência consiga acertar 70%, mas imaginando que a gente acerte 50%, se eu corro risco de X pontos, a ideia é que eu busque pelo menos 2 vezes esse risco, tá certo? Então 2x ali. Então se eu vou correr um risco de 200 pontos, a ideia é que eu busque ali um retorno de 400 pontos. Lembrando que a gente não sabe nem a ordem que nós vamos acertar os trades, nem muito menos a sequência. Então assim, eu não sei se eu vou tomar 3, 4, 5 stops seguidos, então por isso é importante a gente gerenciar bastante o risco. E o Price Action foca muito no contexto. O que é o contexto? O contexto ele tem a ver com as barras anteriores do que eu estou vendo. Se eu tenho uma sequência de barras de alta, se eu tenho uma sequência de barras de baixa, ou um predomínio de barras de baixa, isso traz informações que são distintas, que são diferentes, tá certo? Mostra o lado ali que está dominante. Se eu tenho, por acaso, várias barras sobrepostas, sem uma direção muito clara, vai para cima, vai para baixo, isso também dificulta a gente definir o que é mais provável. A gente está dentro do ambiente lateral, tá certo? Então a ideia aqui é trazer para vocês 2 técnicas do Price Action. A primeira delas é operar correções em tendências, tá? Então, depois de uma tendência estabelecida, a ideia é que a gente procure uma entrada a favor desse movimento, tá certo? Com que a gente consiga um pouco mais de probabilidade daquele movimento continuar, tá certo? Então vamos lá. É uma das técnicas mais conhecidas, tá certo? Muito provavelmente, para quem já opera há algum tempinho, já deve ter encontrado essa técnica com algum outro nome. Ela acontece com alguma frequência, não acontece toda hora, obviamente, mas dentro de tendências que muitas vezes a gente não consegue entrar, o ideal é que a gente aguarde uma correção para conseguir entrar. Então, eu vou precisar basicamente de 4 grandes elementos para a gente colocar essa técnica em prática. A primeira é que eu tenho uma tendência estabelecida e ela é dada pelo contexto das barras que já aconteceram. Tá? Se eu tiver um deslocamento com várias barras de alta, tá certo? Claramente eu tenho uma tendência de alta, tá bom? Mínimas e máximas cada vez mais altas. A gente consegue ver pelo tamanho do corpo das barras, pela quantidade de barras de alta, por exemplo, que eu tenho, ou de baixa, se for o caso de uma tendência de baixa, tá certo? Eu consigo definir, então, se eu estou numa tendência de alta ou de baixa. Basta a gente olhar para as últimas 20 barras, olha para a esquerda do gráfico e ver o que está acontecendo. Se eu tiver um cenário de deslocamento com mínimas e máximas cada vez mais altas, maioria de barras de alta, abrindo perto da sua mínima e fechando perto da sua máxima, eu tenho claramente uma tendência de alta. A pressão nas barras, que é o quanto ela afasta da mínima e da máxima, também é muito importante, tá certo? Se eu tiver uma sequência, então, com barras que vão tendo bons corpos, tá certo? Isso me traz um sinal e uma informação que eu tenho bastante pressão. No Price Action, a tela é limpa, a gente não usa indicadores. O que é preconizado é usar apenas uma média móvel de 20 períodos exponencial, que acaba funcionando para a gente como se fosse uma linha ali mostrando qual a tendência. Então, preços acima da média mostram que a tendência é de alta. Se eu tiver várias barras ali acima da média móvel, eu tenho claramente uma tendência de alta. Se eu tiver várias barras abaixo da média móvel, claramente eu tenho uma tendência de baixa. Tá bom?
Então, voltando aos 4 pontos, eu tenho que ter uma tendência estabelecida, eu tenho que ter uma correção até a média móvel de 20 períodos, uma primeira tentativa daquela tendência a retomar, a hora que ele recua, a segunda tentativa acaba me dando a entrada. Eu vou trazer exemplos um pouco mais práticos aqui, porque facilita vendo aí na tela. Aqui eu tenho um gráfico recente, tá certo? Onde o mercado abriu com uma característica, né? Primeiro um grande gap de alta por aqui, foi para cima, foi para baixo, começou a dar uma escorregada por aqui, acabou perdendo a mínima do dia, tá certo? Mas ele não acelera e aí alguma coisa começa a mudar. O mercado era lateral, ameaçou virar uma tendência de baixa, e aí ele começa a retornar e mostra dar sinais de força compradora. O primeiro sinal de que a coisa realmente mudou por aqui foi essa barra que eu estou aqui sinalizando. Uma forte barra de alta, mas até então a gente não sabe se isso aqui ainda é uma tendência de baixa, se vai ficar um mercado lateral. Aí vem a primeira correção desse movimento. Ele marca a primeira mudança mais clara de comportamento começa a mudar. Certo? Ele faz uma mínima mais alta do que a mínima do dia. E aqui é o que eu estava falando para vocês da pressão. Repara a sequência que eu tenho de barras de alta aqui. Elas não são tão grandes, mas olha a pressão. Eu não tenho uma barra de baixa, todas elas são de alta, abrindo perto aqui da sua mínima, fechando perto da máxima. Essa barra tentou retomar a queda, fechou na sua máxima com pressão, mais uma barra que abre perto da sua mínima, fecha perto da sua máxima, e isso vai até a marcação desse primeiro topo. Né? Nessa região, ele rompe, né, alguma linha de canal, e repara, essa média móvel de 20 períodos, repara como o preço começa a se manter acima dela. Né? Ele faz a sua primeira correção, e aqui é a primeira correção que eu falei, até a região da média móvel. Né? Nesse momento, ele faz uma primeira tentativa de retomada da alta. Essa primeira tentativa recua, e a partir desse momento, se eu tivesse continuidade da queda, o padrão não ia se estabelecer. Na sequência, ele coloca uma barra de alta, tá certo? E a entrada aqui não precisa ser exatamente no fechamento dessa barra. A gente pode entrar colocando uma ordem para comprar imediatamente acima dessa barra aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma espécie de fundo duplo, né, formado bem perto da média móvel. Então, eu espero a primeira tentativa, aguardo o mercado recuar e espero aí um novo sinal. Tá? Eu vou comprar acima aqui dessa barra, tá certo? Você vai falar, pô, Ross, mas essa barra não é tão forte, mas ela é o sinal que pelo menos eu já não penso mais em vender, e se você acha ela fraca, você poderia entrar nessa barra de força. Aqui ficou mais claro, mas quanto mais tempo eu demoro para entrar, mais longe vai ficando o meu stop, que fica abaixo aí do movimento inteiro. Tá? Eu vou entrar acima da barra e vou procurar pelo menos 2 vezes o tamanho do risco que eu corro. Tá certo? Então, se aqui tem aí 150 pontos, vou procurar 300 pontos. Tá? Quero que nesse momento a gente se atente muito mais no tipo de sinal e na tentativa de retomada. O fundo duplo tem que ser perfeito? Não. Tá? Mas a cada tentativa que eu tenho, que é o mercado ir acima de uma máxima, ou seja, está tentando retomar a sua tendência, é uma tentativa dele buscar e continuar na sua tendência. Assim que ele volta, né, eu aguardo uma segunda tentativa. Eu tinha 2 alternativas, entrar acima dessa barra ou acima dessa barra, dessa pequena barrinha de baixa, mas essa barra é um pouco ruim, porque é uma barra de sinal vendedora, não é uma barra que me ajuda tanto. Né? Ela gera dúvida se a tendência realmente está voltando. É sempre melhor eu entrar quando o mercado está indo para o lado que eu quero entrar. E a favor, idealmente, das últimas barras. Repara como, até o mercado fazer essas 2 pernas aqui para cima, você podia ficar bem na dúvida, né? Se a ideia, se ele vinha mais para baixo, se ele vinha continuar nesse canal de baixa. Mas assim que eu tenho essa pressão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras de alta, dificilmente você... Talvez você entrou, tem alguma delas, mas se você ficou de fora desse movimento, aguarde a correção. Acho que essa é a grande vantagem que esse trade dá para a gente. Aguardar a correção até um ponto onde eu ganho alguma vantagem. Logicamente que não tem como eu saber exatamente a probabilidade desse trade dar certo, se é 50%, 60%, 70%, tá bom? Obviamente que eu peguei exemplos que deram certo, tá certo? Mas dentro desse contexto aqui,
eu diria que você tem algo perto de 55% a 65% desse mercado continuar indo a favor, se você tiver um bom sinal aqui, tá certo? Então eu poderia entrar acima dessa barra ou com um pouco mais de segurança acima dessa aqui. Repara que o mercado foi até a sua máxima, tá certo? E depois ele reverteu o movimento. Então se você demora muito para entrar aqui também, a gente acaba ficando de fora, certo? Vou trazer um outro exemplo agora para baixo. Repara que a parte inicial é bem parecida, a gente tinha ali uma abertura, uma característica de alta, mas um mercado bem emocional. E repara que esse sinal que ele faz aqui é muito parecido, só que para baixo agora, do gráfico anterior. É uma sequência de barras contínuas. Repara a pressão que eu falei. Olha como a barra abre aqui exatamente na máxima, vai até a sua mínima. Aqui ele até tenta reverter, mas fecha de novo na sua mínima. Esse fechamento afastado desse, esse fechamento ainda maior. Aqui ainda você está pensando talvez em comprar, em pegar a técnica lá, pegar os dois sinais ali, a tentativa de retomada para ir para cima. Mas não, o mercado ele muda. Ele coloca ali várias barras de baixa, rompe a região de média móvel e coloca muita pressão vendedora, mudando um pouco do comportamento do dia, né? Repara que ele faz uma primeira perna aqui corretiva, ele tenta vir abaixo, ele falha na sua primeira tentativa, e aí perto aqui, exatamente na média móvel, ele coloca uma barra de sinal vendedor. Aqui você tem duas opções, vender exatamente aqui nessa barra, ou vender com uma ordem um tiquezinho abaixo. O stop nesse caso fica acima aqui das duas, certo? E aqui tem a medida de 2 vezes o tamanho do que seria aí o stop, tá bom? Geralmente, nas quedas, o movimento tende a ir um pouquinho mais rápido. Depois, ele continua de novo, uma forte pressão vendedora, e vai ali com mais uma correção, e essa um pouquinho mais forte, mas de novo, a pressão de venda ela retoma. Claramente o que a gente tem aqui, máximas cada vez mais baixas, máxima mais baixa, máxima mais baixa. Repara também que há um predomínio de barras de baixo. Aqui, o mercado gera algum tipo de dúvida, né, se ele poderia reverter e correr lá para cima novamente, para testar de repente a máxima do dia, mas não, ele volta a ceder, coloca mais uma tentativa aqui de renovação de mínima, e nessa região aqui gera mais para o final do dia, mas ele coloca um segundo sinal ali de retomada, ou seja, algum tipo de topo duplo agora, uma segunda tentativa de retomar sua tendência de baixa. Ross, o gráfico parado é fácil, é verdade, mas é assim que a gente tem que treinar, tá certo? Se a gente olhar nos dias de tendência, é difícil muitas vezes a gente pegar a tendência desde o início e carregar até o fim dela. Mas com alguma frequência, o que a gente vai ver é o mercado corrigindo na sua tendência e esse sinal ali aparecendo. Não é um trade que tem toda hora, mas é um trade que vale a pena porque ele tem uma probabilidade bem favorável e um risco-retorno que é bem atrativo. Então você tem uma probabilidade dele continuar naquele movimento que é superior a 50%, uma expectativa de retorno de 2 vezes o risco. Com isso a gente consegue ali uma vantagem nessas operações, tá bom? Lembrando que aqui é sempre ideal que a gente mantenha o nosso risco padronizado, tá certo? Esse stop da primeira operação, ele é maior que o da segunda, tá certo? Então ele, provavelmente, o tamanho do lote, o número de contratos que eu vou utilizar por aqui, vai ser menor do que o número que eu vou utilizar por aqui. Assim eu consigo manter ali o mesmo risco, tá bom? Então convido vocês aí a dar uma olhada nos gráficos, que você pega gráficos de tendência, pode ser o índice, pode ser algum outro ativo que você opere, e procura uma tendência estabelecida e fique atento a essa segunda tentativa de fazer a entrada. É um dos setups mais conhecidos talvez, mas para quem está começando talvez ainda não tenha visto. É um setup muito útil e vale para quem está começando e para quem já tem aí alguma experiência. Tá bom? Agora, pessoal, eu quero falar de uma técnica ali de reversão chamada MTR. Talvez o Al Brooks costuma dizer que é uma técnica muito boa para iniciantes. E por quê? Porque ela costuma ter um retorno por risco que faz sentido, né? Que ele acaba sendo favorável para quem está começando. Reversões, por si só, são mais difíceis e carregam uma probabilidade menor daquele trade dar certo. Porém, se a gente usar as etapas que a gente tem
para fazer a reversão majoritária, isso vai ajudar a gente a estruturar bons trades, tá certo? Lembrando, não é porque eu tenho uma probabilidade mais baixa que no longo prazo isso não tende a ser lucrativo, tá bom? O mais importante é a gente entender que para eu pagar um trade que tem menor chance de dar certo, ele tem que ter um retorno por risco que faça sentido. E aqui também, mais uma vez, a ideia aqui é buscar pelo menos 2 vezes o risco que eu estou correndo. Uma das características da MTR, das reversões majoritárias, é que a maioria das tentativas dela acontecer viram lateralidades, não viram uma reversão por si só, tá certo? Então, esse é um detalhe importante, que às vezes a gente quer pegar a reversão completa de uma tendência, mas nem sempre ela acontece. Então, tendo isso em mente, a gente já consegue ter uma outra forma de estruturar aí as operações, tá certo? Em algum momento, as reversões majoritárias, uma tendência de alta vira sim uma tendência de baixa, muito grande, mas lembrando que a maioria vira lateralidades. Se eu tenho uma tendência de alta e ela vira lateralidade, a tendência mudou. Ela só não reverteu completamente para uma tendência de baixa. Tá bom? Então eu preciso também de 4 passos. O primeiro, obviamente, eu tenho que ter uma tendência ali estabelecida, tá certo? Em segundo lugar, eu preciso ter um rompimento daquela linha de tendência. A linha de tendência a gente traça a partir dos fundos de uma tendência de alta ou, se eu tivesse numa tendência de baixa, a partir dos topos, tá certo? Os topos e os fundos são os pontos onde o mercado faz essas inflexões. Tá? Repara que aqui eu tenho fundos mais altos e topos também. Então, a linha de tendência passa por aqui, ó. Na abertura aqui desse dia, o mercado abre num forte gap de baixa e ele rompe essa linha de tendência. Então, eu tinha uma tendência estabelecida e eu tenho o segundo ponto, que é a quebra, né, o rompimento dessa linha de tendência, e vou ter um teste, que é o terceiro passo, do extremo daquela tendência, tá certo? E por último, eu vou ter uma nova tentativa de reverter aquela tendência, idealmente com uma barra de sinal que seja forte. Repara como essa barra aqui é uma barra bem direcional, tá certo? E está bem na região ali de resistência do extremo da tendência anterior. Então, recapitulando, preciso ter uma tendência estabelecida, eu tenho que ter a quebra dessa linha de tendência e, por último, o teste do extremo e, por último, né, e quarto, é um bom sinal de reversão, tá certo? Repara que durante essa tendência de alta aqui, eu tive boas barras de baixa, mas em nenhum momento eu tive a quebra da linha de tendência. Não tive um rompimento forte da linha de tendência. Então é importante que a gente tenha essa parte inicial. Isso mostra que os vendedores estão o quê? Eles estão presentes. Tá? Se você não considerar o gap, repara o que aconteceu aqui. 1, 2, 3, 4, 5 barras de baixa. Fez uma mínima mais alta e novamente ele volta para testar o extremo da tendência. E aí vem uma forte barra de baixa. Bom, o stop podia ser aqui acima da máxima. Repara que quanto mais longo eu deixar o meu stop, se eu quiser deixar ele mais alto, qual que é o problema? Vou ter que procurar retornos ainda maiores. Como eu falei, as reversões majoritárias, a maioria delas leva ao quê? Algum tipo de lateralidade. O mercado deu sinal por aqui, cumpriu, né, 2 vezes o que era, né, o risco acima aqui dessa máxima e voltou novamente fazendo 2 pernas de alta e configurando alguma lateralidade no dia com bastante volatilidade, certo? Se porventura você quer tentar alongar a sua posição, você acha que vai reverter de uma vez, né, o ideal é que você não deixe o stop também ainda correndo risco. Nesse caso deu certo, mas você acabou deixando boa parte dos ganhos ali na mesa. De repente sair com um pedaço da posição, tentar alongar o restante, pode fazer sentido. Né? Essas linhas aqui que eu tracejei representam uma vez, né, o risco em relação ali ao stop e a segunda 2 vezes ali o risco. Mais um exemplo recente, talvez esse aí um pouco questionável, mas eu quero mostrar que a gente tem bons sinais, tá certo? Mas a gente precisa ter algum tipo de rompimento da linha de tendência. Esse rompimento aqui, por que eu falei que ele é questionável? Porque apesar de eu ter o rompimento dessa linha de tendência, ele não foi tão forte, né? Não mostrou tanta pressão compradora, o movimento de baixa estava muito forte, tá? Mas ele preenche ali os requisitos. Então, tinha uma tendência estabelecida, eu tive a quebra dessa linha de tendência, eu tive um teste, né, próximo ali à região do que era o extremo da tendência, e aqui é importante, nem sempre essa mínima precisa ser
exatamente no mesmo ponto. Às vezes ela é um pouquinho mais alta, mínima mais alta, às vezes ela é um pouquinho mais baixa. O que não pode é, se o mercado voltasse a acelerar aqui para baixo com muita pressão vendedora, aí você tem que recomeçar a contagem do zero, tá certo? Então, quebra de linha de tendência, a retomada da tendência e o teste do outro extremo, tá certo? E aqui uma boa barra de sinal, tá certo? Uma barra que abriu na sua mínima e fechou na sua máxima. Ô, Rosa, essa barra aqui não poderia ter entrado? Poderia também, tá certo? Deu certo, mas é uma barra que ainda tinha um pouquinho de sombra, apesar da sombra ser inferior, ela teve um bom fechamento. Mas acho que essa barra torna um pouco mais segura e oferece uma entrada aí com stop abaixo da mínima. De novo, uma vez, duas vezes o risco. Lógico, quando você entra num sinal como esse, o que a gente gostaria que o mercado fosse lá para a máxima, a gente conseguisse um retorno aí de 5, 4, 5, 6 vezes o risco. Mas lembrando, esse trade de várias vezes o risco ele não acontece toda hora. Então, de novo, mais um exemplo de MTR, onde em vez de reverter a tendência completamente, levou muito mais ali a uma lateralidade. Mas duas vezes o tamanho do risco é razoável. Se por acaso você quiser pagar para ver e quiser um trade de 3, 4 vezes o risco, para ver se ele reverte completamente, idealmente aqui eu deixaria, não correria o risco completo depois que ele andou duas vezes o tamanho do risco. Mas isso é pessoal e aí vale aí para cada um, certo? Costumo falar que todo trade que paga duas vezes o seu risco costuma ser um bom trade, certo? Aqui temos mais um exemplo, esse aqui é um pouquinho mais complexo do que eu falei ali, do que os demais, mas ele mostra algumas coisas. Primeiro, uma forte abertura em queda, onde teve uma continuação fraca, e aqui eu tive uma primeira quebra da linha de tendência. E essa quebra foi forte, certo? Então nesse exemplo eu quero mostrar, diferente dos outros, eu mostrei um com a máxima um pouquinho mais alta do que a mínima, a outra, uma eu fiz a reversão exatamente, vamos lá, voltar ali, ó. Essa aqui, a máxima praticamente no mesmo extremo da tendência. Essa daqui, a mínima, reverteu um pouco acima do extremo da tendência, então um pouquinho antes, um pouquinho depois, praticamente no mesmo nível, um pouquinho depois, e essa bem depois ali, com uma mínima mais baixa, né? Repara que eu tive a quebra da linha de tendência, um bom impulso, tá certo? E aqui, o que chama atenção, a retomada também foi forte, o que poderia colocar em xeque ali a questão da reversão majoritária. Mas repara, ele imediatamente perde força abaixo da mínima e ele preenche os requisitos, né? Quebra de linha de tendência, só que aqui a mínima foi mais baixa, mas a barra de sinal aqui ela foi muito boa, excepcionalmente forte, mostrando que os compradores, assim como fizeram aqui, estavam comprando abaixo de mínimas, tá certo? Então, quebra de linha de tendência, bastante pressão, a retomada da sua tendência e aqui, na região próxima da mínima anterior, não teve nenhum sinal tão forte, mas esse aqui foi muito forte e pagou também duas vezes o risco. Mais um exemplo, onde a reversão majoritária levou apenas a um movimento aí mais lateral, tá certo? E não uma reversão completa. Aqui eu tentei trazer um exemplo das duas coisas meio que acontecendo juntas, né? Tive inicialmente uma abertura em gap de alta, que formou um tipo de tendência fraca. Por que essa tendência aqui ela é fraca? Repara que teve muita atividade dos compradores, né? O mercado, logicamente, veio cedendo, aqui um bom sinal, mas ele vinha mostrando que os compradores também estavam presentes, tá certo? Não estava aquela tendência que acelerava com muita pressão. Eu tive bastantes barras de alta durante a tendência, certo? Em algum momento, ele para aqui próximo da mínima, e nesse momento a gente tem o primeiro ponto sendo cumprido de uma reversão majoritária. A quebra de linha de tendência do dia, ele volta até perto do extremo do que era a tendência anterior, e aqui eu tive mais duas barras de sinal. Talvez essa primeira barra aqui de sinal, apesar de ser uma barra muito boa, gerou dúvida em relação à entrada, tá certo? Por quê? Porque estava com bastante pressão de venda ainda, tá? O mercado estava com bastante força vendedora. Mas o que acontece é que ele tenta retomar, imediatamente entra um sinal vendedor que falha e deixa outra barra de sinal, colocando aí uma boa perna de alta. Repara que é o mesmo, não tem perfeição no mercado,
né? Tudo tem nuances, não tem um trade perfeito, não tem aquele dia que vai estar tudo alinhadinho, os astros vão estar tudo certo, o sinal vai estar perfeito. Quando a gente está com o gráfico parado, né, é tudo muito fácil. Quando as próximas barras não estão formadas, a coisa fica muito mais difícil. Por isso que é importante você ter regras, né, e entender o contexto, porque ele vai ajudar a gente na hora de tomar a decisão. Nós sempre teremos dúvidas, sempre. Não vai ter A gente nunca sabe se o trade vai dar certo ou se vai dar errado, gente. O importante é a gente procurar entender se aquele tipo de estruturação faz sentido e se eu tenho alguma vantagem. Podia ter entrado, né, nessa barra aqui 33, tá certo? E ela poderia ter falhado. Bom, perdão, 53, estou enxergando mal aqui. Tá? Então, isso aqui poderia ter falhado, tá? E ter pago o stop. Tá bom? Mas é uma boa barra de sinal. Repara que ela muda, né, o que vinha acontecendo e começa a fazer mínimas mais altas e a barra abriu perto da sua mínima e fechou perto da sua máxima. Preencheu os requisitos? Preencheu, quebrou a linha de tendência, fez uma boa pressão compradora, ele retorna para testar o extremo da tendência, tá certo? E coloca uma boa barra de sinal. Eu acho que entrar na 53 aqui estava um pouco mais complicado do que entrar nessa 56. Nesse caso, em algum momento, o mercado começa a mostrar para a gente que ele é para cima. Né? Se você não viu na 56, 57, em algum momento tinha que cair essa ficha aqui, mas acho que a melhor entrada foi acima aqui da 56. Né? A entrada clássica por aqui, o stop poderia ser abaixo aqui dessa mínima formada pela barra 51. Né? Alguns talvez gostariam de usar um stop um pouco mais longo. Lembrando que quanto mais longo o stop, mais alvo eu vou ter que procurar, mais longe o trade tem que ir e menor eu vou operar. Tá? Quando eu deixo os stops mais afastados, eu aumento minha chance daquele trade dar certo. Porém, eu vou ter que usar posições menores para conseguir manter o mesmo risco, né, em cada operação. Em algum momento, acho que isso aqui ficou claro que virou uma tendência de alta. Repara que mínimas mais altas, um bom rompimento, uma sequência, mais de 10 barras ali de força, acelerou. Idealmente, você não quer comprar aqui em cima. Certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode esperar, então, a técnica de tendência, já que isso aqui virou uma tendência de alta, tá? E aguardar uma correção até próximo ali da região da média. Repara que aqui eu tive uma primeira tentativa de retomada, só que ela não foi tão forte. A segunda tentativa foi por aqui, mas talvez ainda geraria algum tipo de dúvida. Né? Por quê? Porque o mercado ainda estava com a possibilidade dele ceder e tal. A gente sempre tem aquela pulga atrás da orelha e a dificuldade de encontrar. Uma boa barra de sinal é sempre uma entrada favorável naquela tendência, tá certo? Então, se a tendência fosse de baixa aqui, você nem ia olhar muito para esse tipo de barra. Mas repara, pelo menos da barra 61 até a 77, são várias barras acima da média móvel. O recuo, né, a correção não foi tão forte, ele faz uma primeira tentativa de retomar a tendência quando ele vem acima da barra 73, foi fraco, não foi tão forte. Quando ele vem perto da média móvel, ele faz uma primeira, aqui sim, uma, duas barras de alta, tentando ele retomar a sua tendência. Quando ele volta, né, para tentar falhar, digamos, nessa tendência, ele coloca uma boa barra de alta. Para mim aqui, foi a melhor leitura para a gente entrar a favor dessa tendência. Nesse caso, o mercado ainda foi legal, fez mais uma correção e mais algumas barras de alta. A entrada no fechamento ou podia deixar um tiquezinho acima aqui, uma ordem stop dessa barra. Né? Mas como era uma barra muito forte, já tinha uma primeira tentativa, né, acho um bom sinal de entrada. O stop aqui poderia ser abaixo da mínima, funcionou, mas eu deixaria o stop muito provavelmente abaixo aqui da barra 77. Tá bom? Fechado, gente? Era isso aí que eu queria passar para vocês. Eu acho que essas técnicas não vão resolver a vida de ninguém, não é isso que vai deixar vocês consistentes para sempre, mas são técnicas que acontecem com alguma frequência. Né? Principalmente a reversão majoritária, ela ajuda a gente a não operar contra tendências fortes. Né? O ideal é que o outro lado, né, consiga deslocar o mercado antes da gente entrar, que mostra que esteja vivo. Então, eu não quero, tudo bem, a compra aqui funcionou bem, tá bom? Uma boa barra funcionou super bem. Mas isso evita que a gente fique entrando muito contra tendências fortes. É o mesmo que eu tentar vender contra essa tendência aqui, tá certo? Na maioria das vezes isso vai gerar prejuízo para a gente, tá certo? Então estudem bastante, voltem, procurem exemplos, tá certo? Estudem a bibliografia do Al Brooks, que eu tenho certeza
que vai ajudar vocês ali a aprimorar um pouco mais essas técnicas e acompanhem também as nossas salas. Tá bom? A gente fala bastante aí sobre metodologias, tem o Arena Trader por aqui e convido todos aí a abrir conta na XP, venham operar com a gente, venham aprender nas nossas salas. Tenho certeza que isso vai ajudar vocês a se desenvolver dentro desse mercado. Um forte abraço, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.